Badiano, tudo bem? Olá, professor, tudo bom? Só me escuta? Conseguindo ouvir aqui você. Deixa eu ver aqui se eu tenho problema aqui no meu áudio. Olá, tudo bem? Oi, Jamília, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo, professor. O senhor me consegue me ouvir? Não? É, aparentemente estou com o meu fone. Ok. Deixa eu sair aqui novamente aqui e entrar. Só um minutinho, só. Tá escutando agora? Me escutam? Creio que ele saiu. Tu me escuta? Eu tô te escutando. Ah, então é com ele. Isso, é com ele o problema. Você é Eu apresentadora? sou. Não, eu sou a Jamile e vou apresentar o artigo. Ah, você vai apresentar o artigo. Eu É. sou o assessor suplente, estamos ainda acessando a primeira reunião do SEMEAG esse ano. Ah, que Boa bom. apresentação. Obrigada. Esperamos aí a galera chegar, Uhum, mas vai dar tudo certo. ok, vamos aguardar. Oi, agora Olá, vamos ver se. professor. Opa, agora sim. Perfeito. Agora sim, show de bola.
A Jamila ela vai apresentar um artigo e eu sou o assessor suplente. Logo mais vamos iniciar. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Márcio. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, então vamos ver aqui, nós temos três trabalhos que vão ser apresentados agora. Temos aqui a Aline, a Jamile e a Emerson, tá? Então, o primeiro trabalho, vamos esperar mais um minutinho, né? Falta um minutinho para a gente começar aqui, então. Não é isso, Jonathan? Isso. Bom, são 10h30 então. Bom, primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do SEMEAGE. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
É muito importante o SEMIAD, um dos principais congressos de administração, né, na nossa área aqui de Ciências Sociais Aplicadas aqui do Brasil, né? Parabéns à USP aí por estar patrocinando mais uma vez um grande evento. Então, a gente vai iniciar essa primeira sessão às 10h30, exatamente 10h30 em ponto, e nós temos três trabalhos a serem tratados. Primeiramente, a gente vai ter aqui o Emerson, vai estar comigo aqui durante a sessão, também o Jonathan, tá? A gente vai estar tratando com vocês em relação a algumas perguntas que a gente vai fazer aí junto aos seus trabalhos. E a gente tem uma ordem aqui de apresentação. O primeiro trabalho é o trabalho O Impacto das Tendências no ESG no Comportamento do Consumidor Brasileiro. Nós temos aqui dois autores, que é a Júlia e Francisco Mirinaldo Trigueiro. A Júlia está aqui. Tudo bom, Júlia? Bom dia, tudo bem? Em seguida, a gente tem um trabalho, Sustainable Decisions, How Social Norms, Recyclable and Advertisements, né? With Constraining Appeals Affect Green Purchase Intentions, aqui com a Jamília, a Anne, a Natasha e eu também como coautor. E, por último, o trabalho da Práticas e Desafios da Economia Compartilhada em Condomínios Residenciais Urbanos, com a Aline, Marina e Bruno. Então, essa é a ordem de apresentação. Vocês já viram, né, todo o material que a, a, a equipe de organização da SEMEAD trouxe para vocês, tem um tempo específico, né? Então, desejo a vocês aí uma ótima apresentação. O que a gente pode fazer? A gente pode tomar uma decisão aqui, se a gente faz algumas perguntas após a apresentação de vocês, ou se a gente faz pesquisa de você, perguntas após todos os três apresentarem. Não sei se o Emerson ou o Jonathan tem alguma deliberação em relação a isso. A gente prefere fazer de um em um ou se a gente deixa para o final? O que vocês acham? Bom, professor, cada ano eles falam assim, passam, né, essas orientações, mas assim, eu sempre deixo a cargo do que o senhor preferir, assim, se quiser, para não correr o risco de atrasar, às vezes apresentar todo mundo e depois fazer as considerações. Eu acho que, na verdade, particularmente para mim é melhor, mas a orientação que a gente tem é que seja feita após cada apresentação. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então vamos passo a passo. Então vamos começar então. Júlia, você está aqui. Francisco Marinal também está presente? Não só você? Eu acho que só eu. Só você? Então pronto, Júlia. Então seja muito bem-vinda. Pode iniciar a sua apresentação. Em seguida a gente faz algumas considerações, tá bem? Deixa eu só compartilhar aqui. Hum, Pode começar? Tá ótimo. Ah, tá. Bom, então, bom dia a todos. É uma alegria poder apresentar meu trabalho de conclusão de curso aqui no SEMEAD. Meu nome é Júlia Pires e essa pesquisa foi orientada pelo professor Dr. Francisco Trigueiro. O tema do meu estudo é o impacto das tendências ESG no comportamento do consumidor brasileiro, uma análise pós-pandemia. E nos últimos anos, a pauta ESG, que reúne aspectos ambientais, sociais e de governança, tem ganhado bastante destaque, principalmente depois da pandemia. As pessoas começaram a repensar seus hábitos de consumo e as empresas também passaram a ser mais cobradas por práticas responsáveis. Com isso, a pergunta que norteou meu trabalho foi: qual é o impacto das tendências ESG nas percepções e comportamentos dos consumidores brasileiros no pós-pandemia? O objetivo geral da pesquisa foi entender de que forma o comportamento do consumidor brasileiro foi influenciado pelos princípios ESG. E para isso eu defini três objetivos específicos: identificar mudanças nos valores e hábitos de consumo, avaliar como os consumidores percebem as práticas ESG e usar a análise fatorial exploratória para entender melhor os fatores que explicam esse comportamento. Esse estudo ele é importante porque o ESG ainda é um tema recente no Brasil, especialmente quando a gente fala de consumo.
Então, entender como o público enxerga essas práticas ajuda tanto as empresas quanto os pesquisadores a compreenderem as oportunidades e desafios desse cenário. E um ponto que torna a pesquisa mais interessante é o foco regional. Ela foi feita com consumidores de Cuiabá e Várzea Grande, um recorte que ainda é pouco explorado. Indo para a parte de procedimentos metodológicos, a pesquisa teve uma abordagem quantitativa, exploratória e descritiva. A amostra foi não probabilística por conveniência, formada por 115 consumidores de Cuiabá e Várzea Grande. O questionário ele foi aplicado online e os dados foram analisados no software SPSS, com técnicas como estatística descritiva e análise fatorial. A coleta aconteceu entre 13 de setembro e 1º de dezembro de 2024, por meio do Google Forms. O questionário foi dividido em 4 partes: perfil sociodemográfico, conscientização sobre SG, comportamento de consumo e percepção sobre práticas ESG. Depois, os dados foram analisados em 3 etapas: análise descritiva, bivariada e fatorial exploratória. O perfil dos respondentes, entre 115 participantes, a maioria é mulher, solteiro e tem entre 18 e 29 anos. E a maior parte possui ensino superior completo ou em andamento, e a renda predominante variou entre 1.412 e 8.472 reais. É um público jovem, bem informado e com alto nível de consciência social. Sobre as mudanças nas atitudes, os resultados mostraram que mais de 80% dos respondentes mudaram a forma de enxergar a preservação ambiental depois da pandemia, e cerca de 63% disseram que passaram a comprar produtos sustentáveis com mais frequência. Ou seja, a pandemia ela funcionou como um acelerador de mudança de hábitos. Mas quando falamos em pagar mais caro por produtos sustentáveis, a história mudou um pouquinho. Apenas 16,5% se mostraram dispostos a pagar significativamente mais. E então isso mostra que o preço ainda é uma barreira importante para o consumo sustentável se consolidar. Os fatores mais valorizados pelos consumidores foram as práticas ambientais e sociais, principalmente o uso de embalagem reciclável, que teve uma média de 6,01 em uma escala Likert de 1 a 7. Além disso, a transparência e ética são atributos que influenciam diretamente a confiança e a fidelidade à marca. Entrando na parte das estatísticas, né, neste slide a gente vê as medidas das variáveis que tiveram maior destaque. As mais bem avaliadas estão ligadas à transparência, ética e impacto ambiental, confirmando que o consumidor quer saber quem está por trás da marca e se as práticas realmente são sustentáveis. E indo para a parte da análise fatorial, essa tabela ela mostra a síntese da análise fatorial exploratória. Identificou 3 dimensões principais, né? Que é o próprio ESG, ambiental, governamental e social. A dimensão ambiental, ela teve a maior consistência, com carga fatorial mínima de 0,757, mostrando forte relação entre as variáveis. O KMO, que é o índice de adequação da amostra, ele foi de 0,922, que indica uma excelente adequação dos dados. E o modelo explicou 69,48% da variância total, o que é um ótimo resultado. Em resumo, essas 3 dimensões, elas representam como o consumidor percebe o ESG no pós-pandemia.
algumas correlações chamaram a atenção, como a relação entre a ética empresarial e a confiança na marca, e também entre impacto ambiental e intenção de recompra. Isso mostra que as pessoas recompensam empresas éticas e coerentes, voltando a comprar delas. De forma geral, os resultados confirmam que o ESG tem sim influência no comportamento do consumidor no pós-pandemia. A consciência aumentou, especialmente em relação ao meio ambiente e ao papel social das empresas. Mas ainda existem desafios, principalmente em relação ao preço e à acessibilidade desses produtos. Entre as limitações estão o recorte geográfico e o uso de dados autorrelatados, que pode conter viés. Mesmo assim, os resultados contribuem para compreender melhor o consumidor brasileiro que está reagindo às pautas ESG. Essas são as principais referências que embasaram o trabalho. Eu agradeço ao meu orientador, à organização do SEMEAD e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada e estou à disposição para perguntas. Bom, Júlia, parabéns pela apresentação, né? Ótimo, um tema sempre interessante. Eu queria saber se os colegas têm alguma pergunta a fazer, senão eu vou fazer algumas considerações aqui para você também em relação ao trabalho. Deixa a palavra aí para os membros aqui. Emerson, quer fazer alguma pergunta? Não, só parabenizar mesmo aí pelo trabalho, pela conclusão do curso aí também, né, Júlia? Que é Obrigada. fechando uma parte aí, né? Mas é isso mesmo. Ótimo. É. É sempre bom, né? Conclusão de curso, né? Apresentar o trabalho em SEMEAD, é ótimo, maravilhoso. Júlia, algumas considerações aí que eu queria fazer no teu trabalho, né? Você inicia, por exemplo, dizendo que um dos pontos que se trata é sobre a questão da amostra ter sido feita aí no Cuiabá, né, aí na região. Mas assim, por que você acredita que a amostra dos consumidores de Cuiabá podem ser diferentes da amostra, por exemplo, de outras regiões do Brasil? Tem algum estudo que trate sobre isso? É a primeira pergunta, né? A segunda assim, as escalas que você utilizou, né? Você utilizou lá aqueles 14, 5, 4, né? Se eu não me engano, quantidade de escalas. Você usou essas escalas ESG de que autor, né? Não vi aí que você colocou na apresentação. Outro ponto que você trata, né, em relação, por exemplo, você diz que essa resposta do seu trabalho, ela pode impactar, por exemplo, no consumo de produtos. Só que aí você não utilizou nenhuma técnica que de fato trata de impacto. Você apenas trouxe como essas variáveis foram, de fato, vamos chamar assim, segmentadas por meio de fatores, né? Inclusive, algumas têm correlação alta, né? Duas lá têm correlações acima de 0,85, ou seja, está bem alto isso aí. E a última pergunta que eu queria fazer para você, e aí, na realidade, não pergunta, é consideração, um dos estudos, um dos resultados que você coloca aí é que 16% apenas, né, estão dispostos a pagar mais. Tem um estudo meu, que você depois dá uma olhada, um JD, Journal of Business Ethics, né, que eu publiquei, que trata exatamente sobre isso. Eu fiz no Brasil, e a gente viu que o brasileiro ele só é capaz de pagar a mais, até 10% a mais do produto, para produtos, tá certo, que tem algum viés de responsabilidade socioambiental. E tem outro ponto interessante, é que a sua amostra trata de um público que a renda não é tão alta, ou seja, a renda baixa, obviamente, não vai fazer com que as pessoas paguem mais, a pessoa interessada tem o produto, né? Tá? Então, esse é um ponto interessante, tá? Para você, enfim, tratar. Renda mais alta, não. Está com renda mais alta, então ele está disposto a pagar mais caro para comprar um produto que tenha algum viés de responsabilidade socioambiental, por exemplo. Tá bom? Então, se você puder me responder alguma dessas perguntas aí, só. Tá. Bom, a parte de Cuiabá e Várzea Grande foi mais por observação, né? No ambiente onde eu trabalho, aí na universidade. Aí, quando eu perguntava para as pessoas, antes de fazer o questionário, né? Para ver se. Porque o professor falou que tinha que ter um pré-questionário. Aí eu fui perguntando e as pessoas não sabiam o que era SG. Aí eu tive que mudar o questionário, né, para deixar mais simples e tudo mais.
Então, aquilo ali já foi me preocupando um pouquinho. E aí depois, quando eu fui para Várzea Grande, porque assim, Cuiabá, Várzea Grande é ligado por uma ponte. Então, quando eu atravessei a ponte e fui falar com as pessoas, aí elas está falando outra língua. Então, eu fiquei mais assustada ainda. Por isso que eu falei, tem cidades que são conhecidas pela parte de inovação e tudo mais, e outras já não sabem muito bem do assunto. Não é algo que interesse tanto. Aí eu falei, complicado. Aí, qual foi a segunda? A segunda pergunta? Hum, desculpa, pode repetir a Foi segunda sobre a questão do pergunta? impacto, né? Você disse que consumidores que têm uma consciência ESG têm impacto, por exemplo, para comprar produtos, mas você não usou Ah, nenhuma técnica que trata sobre impacto, né? Influência. isso aí foi quando eu estava pesquisando e aí tinham alguns artigos que eu falei para o meu orientador, será que eu já coloco ele ali na parte do referencial? Aí ele falou, calma que quando tiver as considerações eles vão falar. Então foi meio que um equívoco. Mas posso, nas versões, né, quando for para publicação, colocar mais organizadinho. E Então, foi depois. a escala que você utilizou, de onde partiu A essas escalas. escala. O do 14, 5, não sei o que, foi quando, depois do questionário, a gente extraiu o relatório e aí jogou no software. Aí ele que fez os construtos. Então, de acordo com as perguntas, eles viram que tinha mais ambiental do que perguntas relacionadas ao social. Ficou desproporcional a quantidade de perguntas sobre cada tema. E isso já tinha, já tinha feito todo, já tinha todas as 115, as 115 pessoas que responderam. Aí eu falei, né, faz tudo de novo. Aí ele, não, só organiza de acordo com os construtos. Entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Podemos avançar? Júlia, mais uma vez, parabéns, tá? Desejo você sucesso, Obrigada, que você obrigada não pelas pare, nunca pare, né? considerações. E nosso objetivo é exatamente isso, é fazer perguntas para a gente entender um pouco melhor e tentar contribuir, tá? Para você avançar no seu trabalho, Hum, tá bom? muito obrigada. Então, tá ótimo. Então, seguindo aí, então, a nossa apresentação, a gente vai solicitar, então, que a Jamile, né, está aqui para apresentar um trabalho onde eu sou o coautor. Jamile, você vai apresentar, você tem também esse tempo de aproximadamente, no máximo 15 minutos, tá? Ok, Boa apresentação vou, para você. certo, vou compartilhar aqui. Conseguem ver o artigo? Sim, sim, tá ótimo. Certo. Pode É. iniciar. Pronto. Meu nome é Jamília Andrade, eu sou mestranda do PPGA da UES. Eu fiz esse artigo com mais duas colegas e o professor Márcio, né? Foi com a Anne Freire e a Natasha Souza. Né? O título do meu artigo é Decisões Sustentáveis como Normas Sociais, Reciclabilidade e Persuasão com Apelo Constrangedor afeta a intenção de compra de produtos verdes. A introdução observa-se que há uma crescente preocupação com a sustentabilidade, o que traz mudança no comportamento de consumo, né? Isso, no Brasil, mostra que 70% das pessoas afirmam adotar hábitos sustentáveis, né? O consumo verde, nesse sentido, tem se consolidado como uma prática orientada por valores, orientada a mudanças sociais. Só um instante, professor, que aqui tá. Pronto, melhorou aqui agora.
Pronto, o consumo verde tem se consolidado como uma prática orientada por valores ambientais e sociais, refletindo a busca por comportamento sustentável e de reciclabilidade, né? Nesse contexto, a gente tem a comunicação persuasiva, que é frequentemente utilizada para promover atitudes ambientalmente responsáveis, com estratégia baseada em apelos constrangedores, né? Com o objetivo de provocar reflexão moral e orientar comportamentos socialmente desejáveis, né? As normas sociais, por sua vez, elas atuam na regulação desses comportamentos, pois determina o que é socialmente aceito e esperado em relação à sustentabilidade, né? Esses determinantes, eles são estudados de forma isolada, né? Aí daí é que vem a lacuna do meu estudo, que aqui a gente se propõe a compreender de forma conjunta como o comportamento sustentável de reciclabilidade, persuasão de anúncios com apelo constrangedor e normas sociais influenciam a intenção de compra de produtos verdes. Daí vem minha pergunta de pesquisa, né, que é como o comportamento sustentável de reciclabilidade, persuasão com apelo constrangedor e normas sociais influenciam a intenção de compra de produtos verdes, né? O objetivo geral é investigar a influência do comportamento sustentável de reciclabilidade das normas sociais, da persuasão com apelo constrangedor sobre a intenção de compra no consumo verde. Os objetivos específicos são examinar a influência das normas sociais sobre a intenção de compra de produtos verdes, verificar o efeito do comportamento de sustentabilidade e de reciclabilidade na intenção de compra de produtos verdes e investigar a influência da persuasão com apelo constrangedor sobre a intenção de compra. A relevância teórica do estudo ele está na articulação dos construtos tradicionalmente analisados de forma isolada, contribuindo para o avanço da literatura ao integrar dimensões sociais, comunicacionais e funcionais do consumo verde em um mesmo modelo. Do ponto de vista prático, os resultados podem subsidiar campanhas publicitárias mais sensíveis às dinâmicas emocionais e sociais, que influenciam o comportamento do consumidor, né? Assim como orientar a estratégia de marketing e comportamento do consumidor voltados à promoção de produtos com reciclabilidade no mercado brasileiro, né? Aqui é o meu referencial teórico. O consumo verde, ele refere-se à escolha para o produto com menor impacto ambiental em todo o ciclo de vida. Esses produtos se destacam por utilizar materiais recicláveis, biodegradáveis e processos produtivos sustentáveis, né? Essa prática ela está associada à preocupação ética e à responsabilidade individual com o meio ambiente, né? A persuasão, ela é um esforço comunicativo voltado a influenciar atitudes, intenções ou comportamentos. Quando associada a emoções negativas, como um constrangimento, ela pode gerar uma reflexão moral e incentivar condutas socialmente desejáveis, né? O constrangimento, ele é definido por Goffman como uma emoção social que surge quando a imagem pública do indivíduo é ameaçada. Embora o constrangimento possa levar à evitação de certas compras, como produtos sensíveis, né? Também pode gerar comportamentos compensatórios, como a adoção de práticas pró-sociais e sustentáveis, né? Daí surge a nossa primeira hipótese, que é a persuasão com apelo constrangedor em anúncios publicitários influencia positivamente a intenção de compra de produtos verdes. Segundo o terceiro item, seriam as normas sociais e intenção de compra de produtos verdes, né? As normas sociais, elas expressam expectativas coletivas sobre o que é considerado apropriado ou desejável em um determinado grupo, funcionam como guias de comportamento e influenciam decisões de consumo ao redor das condutas valorizadas socialmente, né? Em contexto de sustentabilidade, indivíduos tendem a alinhar suas decisões às normas percebidas como socialmente aceitas, né? Assim, a gente tem a segunda hipótese, que é as normas sociais influenciam positivamente a intenção de compra de produtos verdes. O comportamento sustentável, ele envolve prática de reutilização e reciclagem, que refletem valores ambientais internalizados. A valorização da reciclagem está relacionada à percepção positiva de produtos que possibilitam o reaproveitamento e redução de resíduo. Consumidores que praticam a reciclagem tendem a demonstrar maior intenção de compra de produtos verdes, né? Assim, a gente tem a nossa terceira hipótese, que é a valorização da reciclagem influencia positivamente a intenção de compra de produtos verdes.
A metodologia, o nosso estudo ele tem uma abordagem quantitativa, descritiva e de campo. Foi utilizado um formulário eletrônico do tipo survey, né, com escala líquida de 7 pontos. A nossa amostra foi composta por 218 participantes. O procedimento, os respondentes eles foram expostos a um anúncio com apelo constrangedor, né, era uma mensagem com alusão a mudanças climáticas e furacões, né, e o produto era uma capa de chuva com características recicláveis, né. A mensuração dos construtos foi através de escala. eh, a gente trouxe adaptado as escalas de persuasão de Chang, normas sociais de Tapa e Gonçalves Dias. A da reciclagem foi de Ribeiro e Veiga, e a intenção de compra a gente adaptou de Queiroz e Luft. E as técnicas utilizadas foram uma análise fatorial confirmatória e modelagem de equações estruturais, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos dos construtos, aliás, eu trouxe os construtos com o item das escalas e as fontes, certo? Esses itens, eles estão no artigo que foi disponibilizado, eles constam lá. Aqui a gente trouxe o teste de Foner e LAC, né? A gente vê aqui que os índices foram bem satisfatórios, a gente tem um coeficiente, uma confiabilidade composta maior do que 0,7, o que demonstra ser muito bom, uma variância média extraída também muito boa, maior do que 0,5. A gente vê o CR foi maior do que o AVE, e o MSV, né, que é a máxima semelhança compartilhada, também foi menor do que o AVE, demonstrando uma validade discriminante adequada, né. Aqui eu trouxe também os índices de ajuste do nosso modelo estrutural. A gente percebe aqui que os índices foram bem satisfatórios, né. A gente tem um RMC menor do que 0,08, para os índices NFI, IFI, TLI e FCI foram maiores do que 0,9, né, que são bem satisfatórios. Os resultados, aqui eu trago também uma tabela com os testes de hipótese do nosso modelo. A gente percebeu que a persuasão impactando a intenção de compra, ela foi refutada. A nossa hipótese 2, normas sociais impactando a intenção de compra, influenciando, aliás, a intenção de compra, ela foi corroborada. A reciclabilidade impactando a intenção de compra, ela também foi corroborada, né? Aqui eu trouxe o modelo, certo? O nosso modelozinho que a gente formou, e eu trago as discussões, né? A gente percebe que a persuasão com apelo constrangedor, ele não apresentou efeito significativo, o que diverge de estudos que apoiam o impacto positivo de apelos emocionais no consumo sustentável, né? Isso pode gerar resistência ou ceticismo diante de mensagens percebidas como exageradas, né? O efeito emocional negativo, ele pode gerar um questionamento de autenticidade da marca, e o estudo sugere que campanhas baseadas em culpa ou constrangimento devem ser utilizadas com cautela, né? A influência das normas sociais, ela apresentou um impacto positivo e significativo, né? Confirmam que expectativas coletivas moldam decisões proambientais. As normas funcionam como guias de conduta e mecanismo de aprovação social, e consumidores tendem a adotar comportamentos sustentáveis para preservar a imagem social e pertencer a grupos valorizados. O comportamento sustentável de reciclabilidade, ele mostrou efeito positivo, reforçando o papel dos hábitos ecológicos na formação de intenções futuras. Ações de reciclagem funcionam como portas de entrada para outros produtos pró-ambientais, e demonstra que consumidores coerentes com práticas sustentáveis valorizam produtos com atributos verdes. Aqui as considerações finais. As normas sociais e o comportamento sustentável de reciclabilidade apresentam influência positiva na intenção de compra de produtos verdes. A persuasão com apelo constrangedor não exerceu efeito significativo, contrariando parte da literatura sobre apelos emocionais, e evidencia-se que o consumo verde é guiado por valores coletivos e hábitos sustentáveis, mais do que por estímulos emocionais isolados, né? A contribuição do estudo, ele traz uma contribuição teórica, ele integra os construtos persuasão, normas sociais e comportamento sustentável, o mesmo modelo.
amplia a compreensão do consumo verde como fenômeno multidimensional. Ele traz também uma contribuição empírica, pois fornece evidência no contexto brasileiro sobre o consumo verde. Demonstra a robustez das normas sociais como preditoras de intenção de compra ambientalmente responsável. As limitações do nosso estudo foi uma amostra não probabilística e concentrada em um único contexto cultural, foi aplicada aqui no Brasil, né? O que restringe a generalização, tem a necessidade de testar o modelo em outras categorias de produto e diferentes públicos, né? O que a gente sugere como pesquisa futura é investigar o papel moderador do ceticismo ambiental e da confiança da marca e realizar experimentos e estudos longitudinais para observar efeitos de exposição contínua às mensagens sustentáveis, né? Aqui são as referências que a gente utilizou nesses slides, ok? E agora agradeço a atenção de todos e estou disponível para eventuais dúvidas, ok? Enfim, professor, a gente podemos continuar. Obrigado, Jamile, pela apresentação. Bom, a palavra está aí para os participantes aqui. Quem gostaria de fazer perguntas para a Jamile? Da minha parte também, só novamente parabéns aí. Parabéns, professor, também, né? É, orientador aí, está junto com o trabalho. Ok, Jamile, agradeço. volta só lá para o slide. São dois pontos importantes que eu queria só ver contigo. Abre, por favor, os teus slides aí, por favor. Qual é que o senhor quer? Abra onde tem aquela questão dos índices de CFI e RFI, por favor. O senhor está conseguindo ver? Eu acho que eu ainda não compartilhei, Não, né? tu tem que compartilhar. Pronto, só um instante. Tá não ainda. Só um instante, professor. Tá. Não, onde tem. Vai passando aí. É esse? De baixo. De baixo. Próximo. Isso, é só para deixar bem claro, pessoal, que o RMC é 0,049, tá? Aí tem 0,49. Foi um erro Faltou de o zero aí. digitação, professor. Na hora que eu olhei, eu disse, não, eu só não chama atenção, é um zero aí logo. E o Pronto, foi próximo, corrigida. e outro ponto aí, dessa, por favor, é quando você trata, né, do aquele modelo, apresenta esse modelo de baixo, próximo slide. Esse aí. Que você traz na hipótese, né, como se, de repente, o comportamento sustentável de reciclabilidade, Reciclabilidade. esse nome aí trava a língua mesmo, viu? Ele fosse de fato o mais importante, né? E na realidade Isso. as normas sociais foram mais importantes, né? Ou É, seja, para as normas sociais é importante desenvolver esse trabalho, ou seja, com base o que está acontecendo com a sociedade brasileira em termos de consumo, né, de produtos verdes? Por que as normas sociais de fato estão tratando sobre isso, né, Jamila? Eu acho que explorar, uhum, né, se de repente são as normas descritivas ou injuntivas que de fato leva alguém a consumir. Se eu estou consumindo produto verde porque a sociedade aprova ou porque simplesmente a sociedade já compra, né? isso. Isso vai me induzir ou não a consumir o produto. Eu acho que esse é um ponto importante, um start aí para empresas que tratam, né, sobre esse viés, entender essa lógica, né, na sua comunicação integrada de marketing junto com o teu público-alvo. Eu acho que acho que é importante tratar isso aí melhor. Ok, professor. Está Tá anotado. bem? Obrigada. E a gente vai lendo, vai encontrando mais coisas, tá, Ah, pessoal? sim, é verdade. É isso. Bom, se não há mais nenhuma pergunta, obrigado, Jamile, pela apresentação mais uma vez. Obrigada. A gente vai partir, então, para o nosso terceiro trabalho aqui, que é com a Aline Guerra, o trabalho chamado Práticas e Desafios da Economia Compartilhada em Condomínios Residenciais Urbanos. Então, Aline, seja muito bem-vinda, boa apresentação para você, fica à disposição, tá? Está sem áudio, Aline, a gente não está te ouvindo.
Não, estamos te ouvindo. Eu não estou ouvindo. Alguém tá? Não, né? Não. Eu tive que sair, Aline, e entrar novamente para o meu áudio funcionar. Será que de repente é o fone ou então, não sei. É, É, não estamos te pode ser ouvindo, não. provável que seja um fone ou alguma É, configuração. pode ser o fone. Se você puder sair e entrar, a gente aguarda aqui um pouquinho. Não, ainda não, né? O Aline, áudio. do lado ali tem a setinha, do lado de onde está escrito o áudio ali. Tenta ver, talvez esteja conectado ou selecionado algum outro que não esteja funcionando embaixo No ali. canto inferior Agora, esquerdo. tá ouvindo? Agora E sim, era isso Ah, aí. que bom. É. Eu estou aqui com vários fones para ver o que estava acontecendo. Não, tá ótimo. Obrigada, pessoal. Vou projetar minha tela. Estão vendo minha tela? Agora sim. Ok. Tá, tá na apresentação Mas está normal, não, não tá na tá na apresentação de primeira slides, página, não. não? Não, tá na última página. Ok, Agora tá na primeira página. desculpa. Problemas tecnológicos aqui. Muito bem. Eu sou a Aline, sou mestranda do Centro Universitário Uno Horizontes. Participaram desse trabalho comigo a professora Marina Cruz e o professor Bruno Ácido. Eu pesquisei práticas e desafios da economia compartilhada em condomínios residenciais urbanos. O guarda-chuva da minha pesquisa foi economia compartilhada. Então, ela como um modelo socioeconômico emergente, baseado na partilha de bens e serviços. Meu enfoque, então, foram condomínios urbanos multifamiliares. Eu Aline, observei, desculpa te interromper, mas é porque está aparecendo ainda na mesma tela, não iniciar, a primeira mudou? tela. Perdão. Não está Uai, compartilhando a pra, passagem dos slides. peraí que eu vou compartilhar novamente, porque para mim tá mudando a É, tela. minha sugestão é você colocar na tela de Olha se agora apresentação. foi. Não, continua a mesma tela. Continua Agora mesmo? sim, agora deu, agora foi, agora agora deu. foi. Ok, perfeito. Ah, e Vamos quando lá. eu mudo aqui, ela está mudando Agora deu, também? deu certo. Ok, pronto, pode continuar, por favor. Obrigado. Eu estou na primeira página, mudei para a Isso. segunda, agora vocês estão vendo? Sim, sim, estamos Ah, vendo, normal. tá certo, obrigada. Nada. Então, eu observei uma lacuna na literatura sobre as práticas de economia compartilhada em condomínios residenciais, em áreas de moradia. Há muitas pesquisas falando sobre plataformas de compartilhamento, como o Airbnb, por exemplo, mas não há, pesquisas que tratam da prática propriamente dita, né? Então, por isso, iniciei essa pesquisa e selecionei para isso 3 condomínios na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui usei nomes fictícios, então um chama-se Gran Resort Pampulha, o outro é um conjunto habitacional, Santa Clara, na região de Contagem, o outro se chama Condomínio Balneário Solar do Lago, que fica um município aqui próximo da região metropolitana, chamado Carmo do Cajuru. A pergunta norteadora dessa pesquisa foi: quais as práticas de economia compartilhada e consumo colaborativo estão presentes em condomínios fechados na região metropolitana de Belo Horizonte?
E meu objetivo, né, meu foco central foi mapear essas práticas e analisá-las. Além disso, eu também queria identificar as motivações e desafios dos condôminos. Como fundamentação teórica, então, foi a economia compartilhada como esse guarda-chuva da pesquisa, onde eu analisei o acesso, a colaboração, a sustentabilidade. O consumo colaborativo entrou como complementação da teoria, com ênfase nas redes de reciprocidade, nas experiências de uso, e, por fim, as plataformas sociais, né, e aplicativos, que elas também entram como um ponto central, um ponto-chave aqui na pesquisa. Os principais autores, claro que a bibliografia é maior, mas eu trouxe aqui o Belker, o Boltzmann e Rogers, Shore, que foi uma autora que eu consultei muito, e a Reato. Sobre a metodologia, essa pesquisa foi qualitativa, de caráter exploratório, foi um estudo de casos múltiplos. Eu utilizei para coleta e análise de dados um roteiro de entrevista semi-estruturado individual, com técnica de acessibilidade, a técnica de bola de neve também, e utilizei uma técnica um pouco diferente, que foi... perdão, passei, sem querer. Que foi a videoelicitação. Eu usei de uma forma um pouco diferenciada, porque eu apliquei um vídeo explicando o que é a economia compartilhada para os entrevistados antes de iniciar a aplicação do roteiro de entrevista. Por quê? Eu identifiquei que muitas pessoas não conhecem de economia compartilhada. Quando você fala economia compartilhada, elas travam e não conseguem responder. Então, eu pesquisei um vídeo, trouxe um vídeo do Senac explicando para as pessoas, então, o que é a economia compartilhada, e isso ajudou bastante na condução das entrevistas. Para análise, né, a análise foi feita com base na Bardan e, como eu mencionei, foram 3 condomínios, um deles era um conjunto habitacional, 2 condomínios verticais e 1 horizontal, ok? Bom, a faixa etária dos entrevistados foi em torno de 26 e 65 anos, conseguiu uma distribuição equilibrada entre o sexo masculino e feminino, então foram 7 homens e 8 mulheres, predominância de pessoas casadas, as ocupações eram variadas e a maioria das pessoas tem graduação completa, arranjos familiares de pais com filhos, e só um minutinho. E o tipo dos condomínios, como eu falei, condomínio horizontal e vertical. Sobre as práticas da economia compartilhada que foram mapeadas, então, eu trouxe aqui as 4 principais categorias: a mobilidade, o compartilhamento de serviços, compartilhamento de informações e compartilhamento de espaços. Na mobilidade, eu quero destacar o compartilhamento de bicicletas, tanto bicicleta mecânica como a bicicleta elétrica, e o compartilhamento de veículos. Destaco aqui o carro elétrico e também as estações de carregamento de veículos. No compartilhamento de serviços, gostaria de destacar serviços ligados a animais de estimação. E quanto aos espaços, eu destaco aqui espaço de trabalho, coworking. 2 desses condomínios tinham um espaço de coworking para locação dos condôminos e eram usados por muitas pessoas. Quanto ao compartilhamento de informações, a gente tem vários grupos de informação, tanto nas plataformas adotadas pelos condomínios, quanto nos grupos de WhatsApp, mas eu quero destacar um em específico, que é o compartilhamento da área de saúde e ajuda mútua. Esses grupos de compartilhamento são bem interessantes, eles se assemelham a grupos de desapego do WhatsApp, né, onde as pessoas vendem ou trocam produtos, mas esses da saúde referem-se a pessoas que, dentro do condomínio, compartilham
cadeira de rodas, muletas, próteses e até mesmo medicamentos que não usam mais. Quanto à análise dos resultados também, eu trago aqui a tecnologia que ela está em todo o trabalho como facilitadora desses compartilhamentos. O aplicativo Baidor, que é esse primeiro aqui na cor verde, ele é usado em um dos condomínios e dentro dele as pessoas conseguem reservar espaços. E o outro aplicativo, Condomob, onde também os condôminos fazem reservas de espaços, fazem interações, conseguem fazer pagamento da reserva dos espaços por meio do próprio aplicativo. Então, esses aplicativos também facilitam esse compartilhamento dentro dos espaços. Então, como os motivadores do compartilhamento estão, em primeiro lugar, economia de recursos financeiros, mas também o fortalecimento da comunidade, o aumento da segurança, sustentabilidade, facilitação de comunicação, apoio a iniciativas locais, promoção de solidariedade e a conveniência. Eu trouxe aqui um trecho de fala de uma das entrevistadas só para mostrar melhor o que eles pensam, né, a esse respeito. Então, um entrevistado, melhor dizendo, ele disse assim: se fosse para eu ter uma casa com tudo isso, ficaria muito caro, inviável, completamente inviável de ter. Mas, num condomínio grande como a gente está, aí fica uma situação que a gente consegue pagar, né? Então, esse entrevistado foi bem interessante porque ele trouxe essa visão, não só ele, mas vários, mas esse em específico trouxe muito clara essa visão de como que ficaria mais fácil compartilhar os espaços para ter acesso a vários recursos, né? Na triangulação das práticas, então, apareceram principalmente a integração tecnológica, benefícios econômicos, engajamento comunitário, desenvolvimento de infraestrutura e também práticas sustentáveis. Me surpreendeu um pouco porque eu achava que as práticas sustentáveis iam se destacar mais, mas elas não se destacaram tanto assim nas respostas. Como síntese dos achados, então, esse estudo trouxe a adoção dessas práticas colaborativas, né, elas são potencializadas, então, pelo avanço tecnológico. Então, antigamente se tinha a ideia da economia compartilhada, ou o próprio compartilhamento sem a mediação da tecnologia, né, lá no passado, quando começou-se a acontecer o compartilhamento. Entretanto, atualmente, elas acontecem hoje muito mais facilmente mediadas pelas plataformas, pelos aplicativos, né? E esse avanço tecnológico tem possibilitado muito melhor isso. Fatores que impulsionaram a adesão são principalmente, então, a busca pela economia financeira, a conveniência no acesso a bens e serviços e o desejo de fortalecer os laços sociais. Como implicações para a gestão condominial, a exigência de novas competências voltadas à mediação de conflitos, organização de processos participativos e esses usos da tecnologia, né? Que coordenam, facilitam e coordenam essas iniciativas. Destaque aqui para um dos condomínios que eles têm comissões de moradores, além de toda a gestão condominial, além de toda a administração do condomínio, eles formaram, junto com os condôminos, comissões ligadas à TI. Então, essa comissão é que define, por exemplo, a utilização dos aplicativos, se deve ser alterada, quanto que é a taxa para cada espaço que vai ser compartilhado ali no condomínio. Mas há também uma comissão de marketing, uma comissão de engenharia. Sobre os desafios da economia compartilhada, então, a resistência à prática de compartilhamento foi uma coisa observada. Alguns moradores não concordam em compartilhar, não fazem parte, por exemplo, dos grupos de desapego que estão presentes em todos os condomínios. O uso inadequado de recursos, vários condôminos reclamaram, por exemplo, da utilização das bicicletas, né? Um exemplo
o morador citou que quando algumas crianças às vezes saem para andar na bicicleta, ela estraga, volta quebrada e a pessoa devolve a bicicleta quebrada, né? Então, isso foi reclamação muito presente. Questões de conflito, então acontecem conflitos às vezes nos grupos de WhatsApp. A gestão desses recursos, que fica um pouco difícil para a administração condominial. A adoção de novas tecnologias também foi um desafio, e a adaptação da infraestrutura. Minhas considerações finais é que com essa pesquisa foi possível concluir, né, num contexto condominial, uma estratégia de otimização de recursos. Ela também representa uma via promissora para comunidades integradas, resilientes e sustentáveis, né? E para que né, isso se potencialize e realize, é necessário investir em ambientes de confiança, onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar, né? Mediações tecnológicas mais eficientes e a formação voltada mesmo para uma cultura de compartilhamento, porque em alguns casos, alguns entrevistados mostraram não ter tanta essa abertura para o compartilhamento, né? Então, esse estudo amplia a compreensão das dinâmicas colaborativas em contextos urbanos fechados e reforça a relevância do compartilhamento, da sustentabilidade e da solidariedade como eixos centrais da convivência urbana. Meus referenciais teóricos principais estão aqui. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a professora Marina, que me orientou nesse trabalho, e ao SEMEAD, que me deu essa oportunidade da apresentação aqui, especialmente o professor Márcio. Obrigada. Bom, Aline, parabéns pela apresentação. Ótimo, pesquisa qualitativa, é sempre bom também a gente ouvir, né? Duas pesquisas quant aí. Então, a palavra está aí para membros aqui dessa sessão, né? Quem quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao trabalho da Aline? Bom, assim como os outros, parabéns também, Aline, aí, pelo trabalho, pelo desenvolvimento aí. Só, na verdade, não é nem pergunta, é só uma sugestão. Não sei se você tem familiaridade, assim, enfim, é que eu gosto particularmente dele, então por isso que eu uso, mas caso depois, futuramente, você queira complementar as análises utilizando o Iramutec para dar um pouco de um tom, todo mundo fala que é um tom estatístico em cima da, das análises quali, né? Mas assim, é só uma sugestão, não é nada de poder rodar um pouco mais aí os resultados das entrevistas. Legal, anotei aqui, Emerson, obrigada. O NVivo também seria uma ótima opção, né? Para trabalhar. Qual? O NVivo. Ah, sim. Uhum. Vamos lá. Aline, duas considerações só para você enriquecer talvez seu trabalho. É só uma questão de sessão. Quando você coloca lá que trouxe aquele vídeo, né, para que a pessoa ter, vamos lá, esclarecimento, ou seja, chama de vídeo licitação, Uhum. a gente usa muito, mas eu preciso que você entenda o seguinte: quando você usa o vídeo, houve alteração ou não na compreensão sobre esse assunto? Que às vezes, por mais que a gente possa utilizar um vídeo que esclareça sobre o assunto, a pessoa que assistiu ao vídeo pode, após assistir, pode não ter compreendido adequadamente aquele assunto. Então, a gente sempre gosta de fazer uma checagem. Tá? Então, após o vídeo, de repente você pudesse fazer um pequeno questionário, perguntas sobre se houve uma alteração na compreensão sobre aquele tema, isso seria importante para você. Aí realmente você vai ver que as pessoas, né, após o vídeo, vão ter condições de iniciar, de fato, a tua pesquisa quali, entendeu? Eu Uhum. acho isso bem interessante. Sim. E aí, só um ponto que eu queria falar para ti, você toca aí no assunto, né, que as pessoas disseram assim, puxa, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou usar, não vou, mas por causa da renda, tá? Ou seja, às vezes a renda do morador naquele condomínio, essa é uma variável muito importante, que eu sempre chamo a atenção dos alunos que eu estou orientando, a renda no Brasil é uma renda que é uma variável muito importante para tomar decisão. Então, em alguns condomínios,
Por exemplo, você quer fazer uma melhoria, quer fazer instalação de uma tecnologia, quer fazer o uso de algum equipamento compartilhado, quer fazer, por exemplo, eu moro no condomínio onde, só para você ter ideia, né? A gente queria colocar lá dois locais, um local para você colocar carro, né, para você, enfim, elétrico, né, para você abastecer o carro elétrico, e o outro Aham. para você ter um lava-jato compartilhado, por exemplo. Ah, Tá? Isso é uma coisa legal. interessante. Ok, tudo bem. Aham. Só que tem um detalhe que é a renda. Ah, mas eu vou ter que gastar mais tanto, eu vou ter que manter mais isso. Então, se você morasse num condomínio onde a renda fosse alta, isso não teria problema, né? Uhum. Então, às vezes a variável renda, aí dependendo, de repente você tem três condomínios. Provavelmente o condomínio de renda mais alta vai ter menos, vamos chamar assim, bloqueio, tá? Para ações de compartimento, compartilhamento, né? De ações compartilhadas, colaborativas. Isso é bem Uhum. interessante. Posso comentar? Claro, claro. Então, eu achava isso também. Então, eu coloquei esse conjunto habitacional, que é um conjunto de renda mais baixa, e pelo contrário, as ações de compartilhamento lá me surpreenderam. Aquela que eu dei exemplo, por exemplo, do grupo da saúde, lá que me alertou para que isso pudesse existir em outros condomínios, e depois eu identifiquei um grupo parecido que é o mesmo do desapego, no condomínio da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, mas o condomínio que é um conjunto habitacional, que é de pessoas com rendas abaixo aí entre 5 mil, abaixo de 5 mil reais, realmente surpreendeu, porque lá eles têm todos esses compartilhamentos. O diferencial é que eles lá não têm um aplicativo para o pagamento dos espaços. Os espaços não são pagos, eles são compartilhados, mas não tem um pagamento extra. E já nos outros condomínios isso era presente. Então, por exemplo, se a pessoa fosse reservar o coworking, ela tem que fazer um pagamento de uma taxa extra. Além de pagar a taxa de condomínio, ela ainda paga uma taxa extra de utilização desse espaço. Lá no conjunto habitacional, claro, não tinha um coworking, mas tem quadra, né? É um condomínio é um conjunto bem grande, ele ocupa, sei lá, quase mais de 1.000 metros quadrados, sei lá, eu não me lembro exatamente agora, mas são muitos moradores e eles não têm essas taxas, mas o compartilhamento acontece, eles são bem abertos para isso. Então, Excelente. Eu acho que vale a pena então explorar, né? Explorar o porquê, né? Já que a renda não é a variável importante, é bom explorar quais seriam então as outras variáveis que levam a esse comportamento, né, da colaboração entre os condôminos. Excelente. Eu acho que uhum, vale a pena você explorar esse ponto, então. No próximo sim, estudo, quem sabe? é isso. Talvez um doutorado. Olha aí. Pois é. Bom, então é isso. Obrigado, Obrigada. Aline, pela apresentação. Jonathan, Emerson, se vocês quiserem fazer alguma consideração, fique à vontade. Tudo bem? Então, agradecer então a Júlia, a Jamile e a Aline pelas apresentações dessa manhã, tá? Agradecer mais uma vez ao SEMEAD por proporcionar, né, essa mais uma edição agora 2025, e quem sabe a gente vai se ver em 2026 ou até em outros dias aqui no SEMEAD, né? Tem mais muitos dias aqui de trabalho, tá bom, pessoal? Então, desejo a vocês uma ótima manhã, um ótimo trabalho e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Obrigada, professor Marcos. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Parabéns, Júlia. Seu trabalho é muito legal, viu? Hum, Obrigada. Da Sara também, prestei bastante atenção. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.